E o último ponto desse sentido político tem a ver com algo que se falou no final dessa manhã, que é a questão das regiões e a valorização das regiões como os atores sistêmicos. E, nesse caso, e isso, no caso do Brasil, já vem se desenvolvendo mais como uma discussão, é justamente a diferenciação entre a categoria e a realidade, né, dos nossos países, ou do nosso país, como um poder regional ou como um líder regional, e justamente uma espécie de gap entre uma condição e outra, e, no caso do Brasil, na América do Sul, as dificuldades que têm existido nesse sentido. O segundo ponto, que tem a ver justamente com as coalizões propriamente ditas, a ideia primeira é justamente a noção de que se pode trabalhar junto e que se quer trabalhar junto. Isso não, outra vez, sublinho, significa alianças permanentes, e sim a identificação de temas e interesses comuns e a possibilidade de aproveitamento do espaço político que eu havia mencionado. E o que eu acho importante aqui sublinhar é justamente que a soma dos membros, né, é menor do que o peso de cada um individualmente. Ou seja, hoje em dia, o que a gente observa é que um ator como a China, um ator como a Rússia, um ator como a Índia, e mesmo como o Brasil, tem uma capacidade e uma presença no sistema internacional, e o Brasil, como foi dito hoje de manhã, digamos, certamente um ator de estatura menor, mas, de qualquer maneira, essa presença está sendo realizada ainda, está muito mais vinculada às capacidades nacionais individuais do que a um jogo ou o efeito de um jogo coletivo dentro do sistema internacional. Como funcionam essas coalizões? Ela tem uma lógica de geometria variável, ela exige maleabilidade, ela exige o que nós chamamos jogo de cintura, ela combina, como foi mencionado, o statuquosismo com o revisionismo, ela combina construções de posições próprias, nacionais, capacidades de performance política, existe uma diplomacia de ponta que vai se associando a essa atuação a partir de alianças possíveis e preferíveis, um sentido de oportunidade, sem dúvida nenhuma, aonde, como diz o Hurrell, há um ativismo com engajamento, há uma valorização da questão do status, né? Há uma questão da valorização da membresia, há um enorme investimento diplomático, no caso do Brasil isso é muito visível, que arrasta outros setores do Estado e dos investimentos privados. Na prática, as coalizões se dão de acordo com as agendas temáticas e os compromissos em que se pode assumir em cada situação específica. Os BRICS são mais funcionais para o G20 financeiro, o IBAS é mais funcional para o G20 comercial. Em Copenhague, outras possibilidades foram armadas em função das diferenças e das semelhanças com respeito à agenda climática. De qualquer maneira, o que nós observamos também nesse momento, e isso nos remete à questão regional, nós não estamos falando de alianças interregionais, como se havia pensado originalmente, a partir da ideia de que se estariam juntando regiões a partir da articulação entre poderes regionais. O espaço, por excelência, da atuação coordenada dos países emergentes, com vistas a buscar novas configurações políticas e novos desenhos e arquiteturas no sistema internacional, é o âmbito multilateral. O multilateral, portanto, é, hoje em dia, onde aparece com maior visibilidade a possibilidade de uma atuação conjunta. Mas, ao mesmo tempo, no âmbito multilateral onde nós percebemos uma maior valorização por parte dos membros dessas coalizões com atributos de poder mais limitados ou mais desenvolvidos no campo brando do que no campo duro, como aparece claramente quando comparamos Índia com Brasil. Ora, qual é a reação do resto? Como que o resto da comunidade internacional observa essas coalizões entre emergentes? E aqui eu acho que a gente pode claramente identificar, em quase todos os casos, o fenômeno dos sentimentos misturados, tradicional mixed feelings. Existe claramente um consenso na comunidade internacional
qualquer que seja o seu membro, quanto ao fato de que estes emergentes são atores imprescindíveis numa ordem internacional transformada do século XXI. Isso não está em discussão. Mas existem, sim, maneiras diferentes de observar, de se relacionar, e existem expectativas diferentes de acordo com o segmento da comunidade internacional. Quando nós olhamos, por exemplo, a reação dos poderes estabelecidos, Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Europeia, né, nós observamos claramente um reconhecimento, mas imediatamente há um preço de entrada, o preço da entrada fixado, né? Quer dizer, existe claramente uma expectativa que é colocada conjuntamente, simultaneamente, ao reconhecimento e à valorização da presença desses emergentes agora como parte atuante na comunidade internacional. Se nós olhamos para os poderes médios, aqui a gente vê uma diferença interessante entre os poderes médios do Norte e os poderes médios do Sul. Os do Norte, onde eu identificaria o Canadá, os países, os escandinavos, Austrália, né? Esses são os países, nesse momento, que mais sofrem um desvio de poder na comunidade, no sistema internacional, em relação à presença dos poderes emergentes. Havia, principalmente no âmbito multilateral, um jogo, havia uma voz dos chamados middle powers, que, neste momento, está encapsulada, está desvalorizada e está claramente substituída pela, digamos, a nova juventude que frequenta essa festa. Eles têm que reinventar os seus vínculos, lendo trabalhos, o Canadá tem que reinventar suas vinculações com o Brasil, com a Índia, os países escandinavos têm que repensar suas relações com a China, ou seja, existe uma espécie de uma angústia de perda de vinculação, de lugar, né, o que em espanhol se chama de ubicação, né, e aonde claramente é um grupo perdido e que necessita, e que inclusive necessita de novos elementos para valorizar os seus vínculos com os poderes estabelecidos, né, o que também não é um tema fácil. O outro segmento são os poderes médios do Sul, né, que também sofrem, nesse momento, as consequências dessa nova, digamos, desse nova turma, né? E, nesse caso, o que a gente observa, ou é uma situação de congelamento ou de descenso, né? Na América Latina, México e Argentina, né? São países que perderam lugar, e isso é desvio de poder claramente criado pelo avanço e o aceleramento do avanço do Brasil no sistema global, nos diferentes campos. Na Ásia, Indonésia, Tailândia, mesma situação. África, Nigéria e Egito. Ou seja, são países que, nos anos 80, estavam classificados dentro de um segmento de classe média de nações e que, hoje em dia, são os países que competem mal e que, por competirem mal, inclusive, vem exacerbando sua capacidade de veto nas poucas situações em que eles podem ser exercidos, e a reforma do Conselho de Segurança é o grande exemplo nesse sentido. Bom, e, finalmente, estão os países de renda baixa, né, o chamado Grande Sul, que é o eixo competitivo mais importante dos emergentes, aonde, claramente, o que a gente percebe é que a capacidade desta nova turma emergente se posicionar em relação ao Grande Sul vai ser o indicador principal da capacidade de projeção internacional desses países.